Noite, peraí. Boa noite, meninas! Boa noite, Luca. Boa noite, Ludi. Boa noite, que bom estar aqui. Melhor, né? Sim, acho que sim. É isso Já aí. que estamos cada uma em um local, acho melhor que todas tenhamos o mesmo espaço. Exatamente. Hoje eu e a Flaviane não pôde estar no estúdio, né? Porque tem vários projetos aí acontecendo, mas estamos aqui interligadas aí no nosso programa A Sororidade em Alta, né, amiga? Isso e temos a convidada especial aí, né, Flávia? Isso, hoje a gente tem a Mila, que vai estar falando conosco sobre os projetos dela, mais uma brasileira linda, trabalhando e auxiliando as mulheres a crescerem cada vez mais, o tempo todo mais unidas e buscando aí a realização dos nossos projetos, uma é caminhando a outra, que é tudo a ver com o nosso programa, né? Exatamente. E olha que sorriso bonito, né? Que sorriso top. Ela é linda. E Mila, eu realmente, olha, você viu quanta gente boa tem na Filadélfia, né, Flávia? Aonde estava a Mila, a Ludmila, né? Ludmila. Mas todo mundo fala Mila. E eu achei interessante aquele símbolo Mila e aquele símbolozinho dela lá. O que significa? Like water? Do like water? Aquele símbolo foi feito pela minha irmã, que é designer. Entendi. Estava fazendo like water. E quando você vê, você pode sentir alguns aspectos do que eu quero trazer com o meu trabalho. Eu vejo algumas coisas, mas pode depender do olhar de cada um. Legal. Eu conheço a Lud já há algum tempo e eu sempre aprendo quando converso com ela. Eu acho que a partilha é muito boa, a gente sempre cresce. Mas para os nossos ouvintes hoje, Lud, fala um pouquinho quem é a Lud, como a Lud veio chegar aqui nos Estados Unidos e nesse projeto tão lindo. Ok, obrigada em primeiro lugar a Mônica e a Flaviane por essa iniciativa maravilhosa com Sororidade em Alta, porque precisamos mesmo colocar a sororidade em alta, não é verdade? Que é muito importante essa conexão de irmandade entre as mulheres, o respeito e o levantar a bola uma da outra. Então, obrigada. E eu estou conhecendo a Mônica agora, que é uma pessoa cheia de energia, que já deu para perceber. E a Flaviane, cheia de energia. É bom, e é isso que eu quero trazer com o meu trabalho também, porque a mulher, antes de falar de mim, vamos falar da mulher. A mulher, nós mulheres, nós só somos o nosso potencial mesmo, quando a gente, criativo de ser, né? Nosso potencial criativo, que nós mulheres somos feitas para criar bebês, criar projetos, criar vida, onde a gente vai. E a gente só consegue com vitalidade, com energia. Quando a gente está muito cansada, é um sinal muito importante para prestar atenção, né? Então, para a gente se cuidar. E parece que essa tem sido a minha missão mesmo nessa terra. Eu sou brasileira, de Ribeirão Preto, e vim aqui para os Estados Unidos, né? Então, pra gente... Alguém de Ribeirão? Não entendi. Só um minuto, eu vou ter que pôr isso aqui. Tá dando retorno, né? Tá dando eco. Melhorou? Sim. Ui! Meio alto agora. Então, e eu sou de Ribeirão Preto. Alguém de Ribeirão? Não sei. Mas Ribeirão Preto é interior de São Paulo, não é isso? Isso. Mônica é de São Paulo. Ali é top, é perto de Barretos. Opa, festa do peão. Meus pais que se aposentaram foram para lá, passaram uns 10 anos ali. Maravilhoso. É lugarzinho quente, hein? Pois é, sinto falta. Então, eu vim para os Estados Unidos aqui e comecei trabalhando com yoga, porque essa foi a minha intenção mesmo, chegar aqui trabalhando com yoga. Fiz uma preparação com yoga muito boa no Instituto Campinas, que é o ISVARA, em Campinas, que é excelente. E aí eu vim trazer, a minha primeira experiência de trabalho aqui, depois que eu mudei para cá de fato, foi com Kids Yoga, dando yoga para crianças. E fiz. Pode falar. Não, para criança, interessante, né? Yoga para criança.
gente sabe que os adultos gostam, assim, tem muitos adultos que gostam de praticar. Mas interessante a yoga para criança. Qual a faixa etária? Pode ser, a criança pode praticar yoga desde sempre, né? Na verdade, tem até baby yoga. Apesar que do meu ponto de... Tem várias formas de trabalhar. Do meu ponto de vista, o bebê não precisa fazer yoga, porque o bebê já é um ser em si, assim, pleno, né? Mas o yoga para mãe e bebê, que é o baby yoga, é muito interessante numa forma de promover uma interação mãe-bebê que seja nutritiva para ambos, né? Então, é uma oportunidade de contato, de interação, de toque, de olho no olho, né? Então, mais nesse sentido. Mas o que eu comecei a fazer foi com uns pequenos aí, de 5 a 7 anos, mais ou menos, quando eu comecei a trabalhar aqui. Depois eu fiz a yoga para mulheres e fiz um curso de doula e comecei a trabalhar com doulagem. Aí eu posso explicar depois para vocês, mas é isso, foi essa minha caminhada profissional, além de alguns trabalhos que não estão identificados com o que a gente vai falar hoje, né, mais com interpretação e tradução, mas estou muito apaixonada por direcionar o meu trabalho para a mulher, né, que é o que eu tenho feito mais fortemente agora. Ludi, eu sei que essa é a intenção do nosso encontro hoje, como a Mônica comentou aí no início, não é muito... Tem muito... Como eu posso dizer? Tem muito suporte aí na comunidade brasileira no exterior que nós não temos acesso, ou que muitas não têm acesso, né? Na semana passada a gente conversou com as meninas do Espiral de Borboletas, que é um grupo coletivo também, literário, uma graça, trabalha todo o contexto feminino, mães, mulheres, empreendedoras, imigrantes, né? E você, com esse trabalho lindo da doulagem, que me encanta tanto, a questão das massagens, essa sua voz calma, que eu acredito que... você tem uma energia... Você comentou da energia da Mônica, que eu assino embaixo, né? A gente até brincou um outro dia, porque daí a gente se encontrou há tão pouco tempo, nós criamos uma relação rápida, e ela consegue ser mais enérgica do que eu, trabalhar até mais do que eu, e a sua energia é tão boa e tão diferente da nossa, porque mesmo quando você fala, você já deixa uma paz, uma tranquilidade. Eu gosto muito disso, assim, sempre gostei. E eu gostaria muito que você falasse um português bem claro, um jargão aí, né? Um jargão. Para os nossos ouvintes, o que é a doulagem? Qual é o seu trabalho? Tá. Porque eu, sabendo do que se trata, eu reconheço aqui na comunidade, especialmente na comunidade brasileira da Filadélfia, uma necessidade muito grande do seu trabalho. E talvez muitas mães não saibam dessa possibilidade, né? Okay. Então, por favor, conta pra gente qual é o trabalho da Ludmila Doula, a Mila. Dá até um calorzinho aqui no coração escutar isso. O que é doula? Doula é uma palavra que veio da Grécia que significa mulher que serve, né? Aquela que veio para servir. E o significado da profissão... Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, perfeito. A profissão doula é uma profissão bastante antiga, junto com as parteiras, né? Que as parteiras são aquelas que auxiliam a mulher auxiliam, né? Não fazem o parto, mas auxiliam a mulher a parir, mas de um ponto de vista com recursos da medicina, mesmo que não sejam oficialmente médicas, né? Então, mas a doulagem vem desde aquela época, porque as mulheres oferecem apoio umas para as outras no momento do preparo do parto, para o parto e para o pós-parto, né? Hoje em dia, antes que eu esqueça, tem uma vertente do trabalho das doulas, que é com a adoção, então existe a doula de adoção, essa é uma novidade, né? Mas antigamente existe, posso passar o contato. Desde antigamente vem esse posicionamento feminino de empoderamento e de cuidado, principalmente umas das outras nesse momento tão forte e tão sensível. Hoje, a doula é uma mulher que trabalha, ela é treinada para isso, então ela oferece esse apoio de maneira profissionalizada.
né? Então, como que eu atuo como doula? Eu recebo a cliente, a família da cliente, ouvindo os desejos que ela tem com relação à gravidez, ao parto e ao puerpério, e eu procuro oferecer esse apoio, seja ele em termos de infraestrutura, na ajuda de buscar informações para conseguir isso, seja ele na forma de física mesmo, de contato, de dar apoio para a mulher de uma maneira aliviando, trazendo conforto físico para o momento mais intenso em que ela passa pelo trabalho de parto e parto, ou mesmo de maneira emocional. Então, são três áreas, a informação, o suporte emocional e o amparo físico com medidas de conforto não farmacológicas, porque a doula não faz intervenções médicas, exames, ela faz por uma outra via. E eu acho bacana colocar o quarto viés na sua fala. Sendo uma imigrante, morando no exterior, uma estudante de inglês como segunda língua e convivendo com uma comunidade que ainda não fala inglês, na sua grande maioria, você também é uma excelente companheira e intérprete dessa mãe quando ela vai ao hospital. Mesmo que isso não aconteceu já disso, né? Realmente... Mesmo que não esteja na base... trabalho né? Desculpa. Mesmo que não esteja na base do seu projeto ou no viés, nos 3 grandes viés do seu trabalho, no momento em que você atende uma mãe imigrante que ainda não tem o idioma fluente, vamos dizer assim, né? Ou talvez nenhum inglês... Eu sei que os hospitais, eles são obrigatórios por lei federal a ter intérpretes, e as mães da nossa comunidade, elas precisam perder o medo, né, de solicitar esse serviço gratuito. É um direito. É um direito obrigatório por lei federal, mas se você fez um acompanhamento com a Mila, por exemplo, durante a sua gravidez, ela é uma pessoa que já conhece os seus desejos para esse parto, já conhece a sua realidade do seu corpo, a realidade do seu corpo, né, o que esperar ou não, de acordo com as suas consultas médicas. Eu tenho certeza que é muito mais aconchegante e muito mais tranquilizante para a mãe numa hora de parto, especialmente não falando o idioma do país, né? Muitas vezes o marido também não fala e é a pessoa que vai acompanhá-la, que você tenha o acompanhamento dessa doula, né? Tentando acalmar os ânimos nesse momento tão delicado, né? E fazendo essa ponte. Português é a nossa língua materna, né? Mais do que fazer o trabalho de interpretação, na verdade, é um aconchego. Sim. É isso que a doula faz. É mais um aspecto do aconchego que a doula pode trazer. Então, muitas brasileiras procuram doulas brasileiras por conta disso, porque é a língua materna. Talvez na hora que o bicho pega mesmo ali, ela vai querer falar em português, né? Não em inglês. Eu acho que é excelente esse trabalho. Eu não sabia, olha só, né? Até é vergonhoso falar, entre aspas, mas olha que interessante, né? Nós temos uma pessoa assim, tão especial, não é? Olha o que você falou, não é só uma intérprete. Não. Olha que trabalho mais lindo que nós temos aqui da Filadélfia e região. E queira ou não, esse é um trabalho que você divulga? Como, através das suas páginas, como que você divulga? Fala um pouco das suas Eu estou tentando, né? Eu não sou aprendendo. Não, aprendendo. Quantas pessoas precisam saber? Né? Olha só que riqueza. É interessante isso. Obrigada. Muito interessante. Olha, hoje eu tenho a minha página, né, na internet, chamada Like Water Care, e está em inglês porque eu atendo também a população americana, né? Então, Like Water, que é como água, né, a tradução. Depois a gente pode deixar, talvez, o contato em algum lugar. Mas, assim, eu acho que o meu trabalho tem sido mais boca a boca. Eu tenho uma página no Instagram, o Facebook está meio parado, mas eu estou na internet, mas eu acho que a forma de propagação tem sido mais boca a boca. E também com a participação de um coletivo de doulas brasileiras, que eu estou fazendo parte agora. Aqui nos Estados Unidos. Queria trazer para vocês, que é muito interessante, que começou aqui nos Estados Unidos. O coletivo de doulas brasileiras, né, já que estamos falando de atendimento para brasileiras,
começou agora com esse cenário de coronavírus, em que uma das doulas, que faz parte do coletivo, a Ângela Lessa, que é uma pioneira como doula brasileira aqui na região de Nova York, New Jersey e Pensilvânia, ela é muito requisitada. E ela começou a ter várias mulheres buscando o atendimento dela, querendo sair do ambiente hospitalar por medo do coronavírus para fazer parto em casa, sem saber como. Então, o que aconteceu foi que ela chamou as doulas que ela conhecia, e eu estou dentro do círculo, e algumas de nós responderam. Então, inicialmente, nós estávamos em 6 mulheres, e a gente começou, hoje estamos em 5, e a gente começou a oferecer oficinas online gratuitas para essas mulheres, e foi um grande sucesso. Hoje o coletivo continua, né? A gente está agora aberta para doações, para que a gente possa existir e continuar, porque parece que serviu mesmo uma demanda nesse sentido. Então, algumas de nós em New Jersey, algumas em Nova York, e eu, acho que só eu, na Pensilvânia. Então, é isso, assim, esse coletivo tem servido bastante nessa via online também. Lembrei do espiral de borboletas, hein, Flávia? Olha, ela está falando, eu estou vendo, assim, Flaviane, espiral de borboleta, que trabalho rico. É muito interessante, eu achei muito bacana quando nós pensamos, né, para juntar as nossas ideias para esse programa, né, Mônica? Uhum. E eu falei para ela, olha, tem umas pessoas que fazem trabalhos lindos para as mulheres, e eu não vejo tanto uma divulgação entre a nossa comunidade. Eu acho muito interessante que tenha. E eu acho bacana também essa questão da abrangência do programa, porque ele está aí com mais de 15 mil followers na rádio, no Instagram. Tem a página da internet, tem a página no Facebook, tem a Mônica aí também, que não está muito atrás dos 15 mil. E todas nós divulgando isso, e fazendo essas lives, a gente consegue também abrir o pensamento de pessoas que estão distantes de nós geograficamente, mas mesmo no Brasil não conheciam esse tipo de trabalho, ou não imaginavam a yoga para mãe grávida, para essa questão. Eu imagino assim, logicamente, a gente já falou sobre isso aqui, o fato de eu não ter uma gravidez, mas eu consigo imaginar a transformação nesse corpo, né? Eu consigo estudar a transformação nesse corpo e comentar, e por fazer yoga, comentar a diferença, a elasticidade, o conforto que a yoga traz com a prática para essa mãe, imaginando assim a transformação desse corpo, sendo cuidada através da yoga e sendo cuidada através do seu conhecimento, né, da sua formação para atender essa mulher da melhor maneira possível. Então, eu fico muito feliz com a abrangência que esse programa tem em termos de chegar até alguém, mesmo que não para ser atendido aqui, mas quem sabe para ser atendido pela Andréa lá em Campinas, né? Que é outra amiga nossa que nós conhecemos que trabalha com isso, e tantas outras, né? Ou em outro. Só faz sentido. Só faz sentido um serviço ou algo um talento, quando ele está ao alcance daquele que pode ler o livro que você escreveu, que pode ouvir a música que você compôs, que tem acesso ao seu trabalho, né? O que adianta eu ser doula se eu não tiver ninguém para eu doular, né? Muito Exato. Bom. Eu tiro uma deixa aí, eu convidei muitas famílias do meu trabalho voluntário, do meu trabalho na escola também, e essa sua fala, ela vem de encontro com o que eu falo sempre com esses pais, quando vem um agradecimento. Eu falo, eu não teria como fazer nada disso se não fosse vocês, aprendo com vocês diariamente. Então, a confiança que eles depositam em mim é um presente maior para mim, provavelmente, do que a informação que eu passo para eles. Talvez eles não tenham essa noção, né? E eu recordo muito também da minha mãe falando no Brasil, quando eu tinha estudado bastante, mas não trabalhava na minha área, e minha mãe falava assim, nossa, mas você estudou tanto, você tem que trabalhar nessa área para ensinar, para divulgar, para partilhar e para continuar aprendendo, não pode desistir assim. E estar aqui agora e estar agregando também esse programa nos meus trabalhos, ou como é que eu queira chamar isso, só mostra exatamente o que você acabou de dizer, só faz sentido se a gente pode partilhar mesmo, e isso é muito bom, né?
Sim. Assim, pegando esse gancho aí, hoje você está na Pensilvânia, especificamente na Filadélfia ou fora ali da área Eu da estou no subúrbio de Filadélfia, numa região chamada Mooresville, perto de Ardley, perto de Trenton, que é em New Jersey. Na verdade, eu estou bem no Rio. Eu estou bem na beiradinha do Rio Delaware. É interessante porque, olha só, né? Então, assim, na área específica mesmo de Filadélfia, nós não temos, assim, uma doula. Você atua lá na área de Filadélfia, mas, assim, ali mesmo, estando ali, bem, como que eu posso dizer, presente ali a semana inteira, ou fazendo um trabalho mais forte. Não, é uma forma geral que se fala quando você fala de Pensilvânia, é isso? Você pega, eu atendo partos eu atendo em Philly. Eu posso atender a partos em Philly. Uhum. Por exemplo, Phoenixville. Você conhece Phoenixville? É aquela região. Eu ouvi falar. Ali eu creio que não tem ninguém que faça um trabalho desse. Tem uma comunidade enorme. Aí, em Phoenixville, nós estamos a 50 minutos de Filadélfia. Então, nós temos ali uma comunidade, temos uma comunidade também aqui em Westchester, de algumas mulheres também, é uma comunidade melhor. Então, assim, tem alguns grupos bem interessantes para serem trabalhados em Pensilvânia e que eu creio que pode se estender braços aí, as mulheres. Então, olha, você... Pode falar. Assim, é que tá acontecendo um problema que às vezes vocês estão falando e vem picadinho para mim, mas se eu estiver indo bem, tá bom, né? Se for só pro meu lado, tá bom, contanto que os ouvintes estejam escutando. Mas você ouvinte ou pessoa que está assistindo aqui a gente, se você não conhece uma doula brasileira e gostaria de ter uma doula brasileira, ou uma profissional de yoga, ou uma terapeuta, algo relativo para o seu suporte, entre em contato com a Flaviane, entre em contato com a Mônica ou comigo, porque a gente pode conhecer alguém. Se eu não conseguir chegar até você, alguém que eu conheço, que eu confio, eu posso fazer uma recomendação. Então, é bom, como se diz, quem tem boca vai a Roma, né? Sim. É sororidade, né, Flávia? Mas eu vou atrás para que alguém chegue e você não vai ficar sem. Essa é a intenção desse programa. Essa é a visão da sororidade, não é isso? É isso mesmo. Nem eu puder caminhar e te levar pela mão, até que você possa me levar pela mão também, e a gente fique lado a lado, é assim que a gente vai seguir. Exatamente. E outra, assim, além desse trabalho, o yoga, ele é fantástico, né? Eu sempre tive vontade de fazer aulas assim, e assim, a gente nunca colocou, assim, nunca coloquei como prioridade, mas eu sei que, assim, eu já estudei, já vi, já li, e é muito interessante, né? O yoga, né? O que você conta para nós um pouco melhor, assim, os benefícios que o yoga traz para a mulher, para as pessoas em geral? Olha, o yoga, numa forma geral, poucas pessoas sabem disso, mas o objetivo do yoga é libertar o ser humano do sofrimento. Né? Bastante ambicioso. Olha, o que você falou agora é muito forte, é libertar o ser humano do sofrimento. Porque a nossa mente fala demais. E quando a gente se identifica com os nossos pensamentos, acontece um problema, porque a gente se engana. É como se houvessem véus de ilusão, que a gente chama no yoga de véus de Maya, que são as ilusões, e o yoga apenas retira os véus de ilusão. Então você já está tudo bem, já está tudo certo, você já é perfeita. Não precisa adicionar nada, não precisa ficar numa busca desenfreada de perfeição e aprimoramento pessoal. É muito bom fazer todo um desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, terapias, conversas, tudo mais, é ótimo. Mas o que o yoga vem trazer é que é muito mais simples. Na essência, já está tudo certo. A gente só precisa tirar a identificação com esses pensamentos exacerbados. A gente pensa que a gente é o que a gente pensa. Mas a gente não é, está atrás. Está atrás. Então, a proposta do yoga é silenciar essa mente macaquinha, né, que aqui nos Estados Unidos chama de monkey mind, que é silenciar, acalmar, para que você
por isso, por exemplo, pode servir como deixa aqui para eu falar voltado para a gestante, né, por exemplo, ou para a mulher que está no puerpério, passando por tudo aquilo, né, que a gente sabe que é bem intenso. A prática do yoga, então, vem propiciar para essa mulher entrar em contato com a essência verdadeira dela, para que ela até mesmo saiba o que ela quer. Porque tem horas que são tantas informações, tanta confusão, tantas pessoas dando palpite, que nem a mulher sabe o que ela quer. Então, quando ela consegue enxergar a verdade dela, ela consegue tomar as melhores decisões, escolher a melhor equipe de parto, né? Escolher as companhias que ela quer que estejam com ela ou não, dizer sim e não para os outros, é bem profundo. Mas assim, se a gente for falar dos benefícios mais práticos do yoga pré-natal, que é o yoga na gestação, a gente pode falar, eu até anotei aqui algumas coisas para trazer para vocês, para não esquecer. Tem alguns benefícios físicos, que a gente já sabe, né, que diminui a náusea, por exemplo, as dores lombares, a baixa ansiedade, diminui as dores de cabeça, aumenta o bem-estar de uma forma geral. E num foco mais emocional, psicológico, praticando yoga na gestação, você vai aumentar o seu foco, você vai trazer a atenção maior a si mesma, que ajuda com essa questão das ilusões, por exemplo, vai aumentar a conexão mãe-bebê, porque nem toda mulher se conecta imediatamente, né? Então, é um momento que você pode dialogar com aquele bebê e perceber as sutilezas dessa relação, descansar e aumentar a vitalidade, que é o que a gente vem conversando aqui hoje. E é muito importante, a hora que você comenta, nem toda mulher tem essa percepção rápida, né, dessa integração mãe-bebê. Isso leva a gente de volta ao encontro da semana passada com as meninas do Espiral da Borboletas, que vem desmistificar a gravidez ou desmistificar a maternidade com a melhor das intenções e com respeito a cada uma e a cada personalidade ou a cada estilo de vida, porque nem todas as mulheres, a maternidade não pode ser romantizada, né? Nem todas vivemos, nem momento todas nós vivemos a mesma maternidade, né? Nem uma mesma mãe vive a mesma maternidade no segundo filho. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, é importante mesmo, além de tudo que você colocou para os benefícios da yoga, é bem bacana. Duas coisas, né? A comparação é a mãe da frustração. Às vezes a pessoa se compara com o estilo de vida da outra, ou ela se compara enquanto grávida de 4 meses, se compara com a outra grávida de 4 meses, e o que ela está fazendo, como é que o corpo dela está se modificando, como é que isso está seguindo, e se frustra, porque a realidade de uma é totalmente diferente da outra. E a yoga vem com todo esse amparo, com todo esse afago, para fazer com que você consiga se compreender, consiga se olhar e tirar essa nuvenzinha aí que a Lud comentou no começo. Né? E cria comunidade. Exato. E cria comunidade também, porque vai ter outras mulheres na mesma situação, né? Que é isso muito que o Espiral comentou na semana passada, né, Mônica? A Daiane e a Erida, elas trouxeram muito isso. Mulheres que queriam conseguir falar abertamente sobre esse sentimento da maternidade, do antes, durante e depois, sem esse julgamento ou sem esse apontar de dedos. A amamentação é lindo, é maravilhoso, é necessário, ou importante, talvez deveríamos dizer importante, não necessário, né? Porque cada uma vive essa amamentação de uma maneira. Então, acalmar-se, respirar fundo, desacelerar, aí a gente tem aí a yoga, aí a gente tem aí o trabalho da doula para fazer esse acompanhamento. E eu acho que o afago vai também para aquele momento lá do hospital, né? Porque quando a gente estava falando aqui sobre mães, sobre o seu acompanhamento, e tendo você que fala o idioma dessa mãe que está lá para ter o bebê, dentro daquele hospital em que ninguém mais, além de uma intérprete, que não vai ter o envolvimento com esse acompanhamento da gravidez para aquele momento, a sua presença, ela serve como um afago, porque essa mãe, ela confiou a você detalhes desse período da gravidez dela, né? E ela
sendo uma mãe imigrante, ela muito provavelmente não tem a mãe dela ou a pessoa que ela mais quer perto dela. E algumas vezes não tem nem o marido, porque às vezes não tem com quem deixar o outro filho, se já o tem, ou às vezes porque o trabalha numa outra cidade. Então eu vejo assim o trabalho realmente como um afago. Sim. Para essas mães. Como um afago, como a âncora, né? Muito e lindo, né? Assim, o instinto. Pode falar. Não, o instinto, fala que termina. O instinto materno é um mito, não existe, né? Eu tô falando isso que é para liberar a pessoa que está aqui ouvindo com a gente de qualquer obrigação com a correspondência disso. Cientificamente, instinto materno não existe. Por quê? Porque instinto é algo passado de geração a geração dentro da mesma espécie. Nós, seres humanos, a gente não nasce preparado para... Nasci, quero ser mãe, vou ser mãe assim, 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 por instinto. Não existe isso. O que é um instinto? O João de Barro fazer a casinha dele. Ele não precisa assistir ninguém fazendo casinha de João de Barro. Ele já nasce sabendo fazer a casinha dele. A gente, para ser mãe, a gente precisa aprender. Então, a gente precisa ver outras mulheres sendo mães. A gente precisa... Pode falar. Nós temos aqui, tem bastante... Deixa eu mandar um beijão, Flávio, você que está aí também acompanhando, para a Lucy, para a Nair. Quem mais aqui? A Bruna, um beijo, Bruna. Maravilha. Olha para fala, que é um trabalho magnífico no momento cheio de insegurança. Traz conforto antes e durante o período da gestação. E no momento do parto é maravilhoso. Legal. E logo na sequência, Flávio, olha só a Sinara. Sinara, um grande beijo para você, é uma fofa, conheço ela, é uma grande mulher. E eu sou suspeita para falar dela, porque ela é uma... Eu não falei que é uma guerreira, é uma gladiadora. Lê aí, Flaviane, o que a Sinara escreveu. Lê você. Ai, meu Deus. É porque eu tinha começado um watch party na minha página. Não, então, quer que eu leio? Não, vou sair para ir lá da página da rádio. Então, só para eu ler, que agora eu fiquei curiosa. Que gostoso. Porque nem o que ela vai ler aí, tem momentos que, tipo assim, para a gente ter a vida agitada, a gente consegue conversar, oi. Quando a gente vê, tá grávida, tá, daqui a pouco, ganhou. Então, quantas que a gente passa por aí, fala, tá grávida, que lindo, tal, e a gente, puxa, tá com necessidade, ou tá, não, vou te visitar, não vou, não fui, e quando vê, a criança já fez 1 ano. Pois é. E nesse caso que a Sinara colocou aqui, exatamente isso. Quando eu vi a Sinara, o bebê já estava grande. Aí, Flávio. Eu não consigo. Ela falou exatamente isso. Você falou eu todinha aí na minha gravidez, sozinha, sem família, sem saber inglês, depressão e etc. Como ela colocou aqui, eu tive alguns contatos com ela, conversei com ela, e realmente teve momentos assim que eu sei que ela passou assim, momentos de depressão, de incerteza. E imagina você com conhecimento com uma doula. Então, olha a diferença que seria, independente de crença, religião, qualquer coisa. Mas alguém que falasse a sua língua e passasse essa segurança. Sim. Olha, isso é muito importante. E eu falo isso, eu não sei como está agora no Brasil, mas o meu último filho eu tive há 15 anos atrás. E eu não me lembro de existir isso. E o outro de 26, muito menos. E eu acho assim tão maravilhoso isso. Sabe? A doulagem no Brasil demorou um pouco para se manifestar mais fortemente por causa do tanto de cesariana eletiva que tem. É uma cultura em que a gente marca as nossas cesarianas. São 90% de casos de cesariana no Brasil, né? Pelo menos a última vez que eu chequei era essa porcentagem. Então, o que era para ser uma cirurgia feita em momentos de emergência virou uma escolha por diversos motivos, porque a mulher teme a violência obstétrica, porque ela pensa que traz mais status, por vários motivos, por necessidade, por trauma sexual, por vários motivos, né? Isso acontece, mas o número é assustador. E com o movimento do parto humanizado que aconteceu no Brasil, as doulas entraram mais, então por isso que popularizou mais recentemente. Entendi. Eu quero só puxar também um gancho para a Sinara,
porque eu também a conheci antes dessa gravidez e no decorrer da gravidez. Uau! E isso me fez lembrar uma conversa que eu tive com a Lu de uma vez, sem saber quem era a família, né, que ela estava atendendo aqui no Nortiste, mas ela me perguntou se havia algum programa aqui na nossa comunidade para o atendimento dessas mães, né, o criar dessa comunidade. E eu lembro que eu me senti tão frustrada por não conseguir indicar para ela. Falei para ela, eu lembro da minha resposta, se ela lembra ainda, se eu estiver errada, que ela me corrige, mas eu lembro que eu comentei assim, olha, isso geralmente acontece entre elas, entre o grupo delas da igreja, muito vinculado à igreja que elas frequentam, porque não existe vamos dizer assim, vamos nomear assim, um centro comunitário, um atendimento comunitário entre as brasileiras, e a gente tem falado muito aqui por trás das câmeras sobre esse atendimento da voz da comunidade, né, que a gente tem com a Antônia, que também é nossa parceira, a criação, né, de um projeto grande que envolva não somente o atendimento dos imigrantes recém-chegados que precisam aí de mobília, de roupa, de alimentação, mas que possa se estender mesmo nesse trabalho mais amplamente para esse atendimento, né? E eu acredito que, não acredito, eu tenho certeza que vai ter uma abertura também para esse atendimento mais específico para essas mães, sabe? Para esse acolhimento. Sim. Porque, apesar de que a intenção, eu creio, de toda a fundação, quando você vai auxiliar alguém, é esse acolhimento, independente da forma do serviço que você está prestando, né? Mas a gente também sente no dia a dia essa necessidade na nossa comunidade. Até falando com uma colega, a Érida, aliás, ontem a gente comentou sobre isso. Como faz falta, né? Quando um brasileiro está conversando com outro e você não pode indicar, não, vai lá na associação tal dos brasileiros, como você fala hoje em dia, para ir na associação dos hispanos, porque eles são estruturados, podem fazer serviços e tudo mais. Ô, Fábio, mas isso vai ficar para uma outra conversa, porque isso aí já é todo um plano e, né? Senão ela vai botar não, mas tem surpresinha chegando. E, Lud, você está dentro dos planos também, porque a gente não tira, a gente inclui em todas, sem nenhuma pergunta. Fabiane? Ok, maravilha. A gente inclui em todas. Gente, com certeza. Vocês não acham que se convidando para participar da sororidade era um brinde, assim, sabe? Não. Não era só isso, não. Tem um objetivo, Mila, por trás de tudo isso, viu? A gente seleciona quem vai engajar no projeto aí. Opa, maravilha, vou adorar. Porque eu sinto falta disso e a criação de comunidade é preventivo de adoecimento pós-natal. E é preventivo de depressão, né, para qualquer pessoa. Quando você muda para um novo país, existe uma reconfiguração da identidade da pessoa. É bem profundo. Então, que a gente consiga se apoiar, que esse projeto que vocês têm na manga aí dê muito certo. Olha só, a Bruna colocou aqui, a doula é uma mãe. Sim, a doula faz uma maternagem profissional, sabe? Procede? Sim, sim. Ela acaba sendo uma mãe. Sim. Aí, é uma mãe. uma... Pois é isso aí, Flávia. Quer falar mais coisa, né? Porque... Fala aí, amiga. Eu acho que é isso. Eu fico... quando eu cito isso, né? Era esse cuidado comunitário que a gente sente falta aqui, que a Lud comentou num outro momento, quando ela atende uma família. Eu cito isso mais como um direcionamento das nossas necessidades, e o que eu sinto muito que o nosso programa ele traz esse viés, né? Esse cuidado com o próximo, eu quero seguir junto. A gente não está... tem essa fala agora que a gente tem escutado muito por causa da questão do Covid. Nós estamos todos no mesmo barco. Mentira, gente. Mentira. Ou menos que não seja levado ao pé da letra, né?
se estamos todos no mesmo barco, vamos imaginar o Titanic aí. Tem alguns que já estão com a boia, tem alguns que já estão dentro do bote, tem alguns que são obrigados a ficar tocando ainda lá a banda, a sua valsa, e tem outros que não vão ter chance nenhuma de pular num pedacinho de madeira para flutuar o Jack ali caindo, né? Então, eu penso assim que nós podemos até estar todos no mesmo barco, e esse momento da pandemia nos faz refletir muito sobre todos os pontos, eu imagino aí, eu tive amigas que tiveram bebê há 2 meses, passaram aí quase metade da sua gravidez sem contato familiar por causa dessa pandemia, tiveram bebê em meio a uma pandemia eu não conheço os bebês ainda pessoalmente, foram 3 ou 4, então é dolorido assim, igual ontem recebi um dos vídeos e o bebê sorridente, já dando aquelas pequenas gargalhadas, e você não viu nada, né? Você conheceu, você está vendo um histórico desse bebê por foto, daquela carinha mais enrugadinha que saiu na maternidade, ou da carinha inchada que virou enrugadinha, que agora está enchendo dobrinhas de novo. E essa mãe nesse portério, né? E essa mãe, como é que ela tá sem poder ter recebido a mãe? Um dos exemplos delas, né? Você pode tá difícil. Convívio social, olha. Eu tive aí uma amiga, eu tenho aí uma amiga que o bebê tá para fazer 2 meses, vai para 3 meses. A mãe não pôde vir, foi cancelada a viagem por causa do Covid. A mãe estava trazendo todo o enxoval, toda aquela parte mais especial que decorava berço, aquela coisa da fraldinha detalhada, vinha chegando do Brasil. E a mãe não pôde vir, então ela teve que, entre aspas, né? Logicamente que ela tinha um preparo aqui, mas ela teve que, de uma última hora, dentro de uma pandemia, fazer uma modificação de um plano. Ela teve que cancelar a fotografia de gravidez. Ela não passou por nada dessas coisinhas mais de um baby shower para essa mãe. Né, a atenção que os amigos mais próximos dão para essa mãe durante a gravidez. Então, e agora ela está vivendo esse puerpério sozinha, né? Ela, o marido e a bebê. Então, o que você fala, Lud, para uma mãe aí nesse pós-parto? Olha, mas o que eu falo para uma mãe no pós-parto? Vivendo uma pandemia. É difícil mesmo. Curte esse momento especial da sua vida, independente da tempestade lá fora. A maior riqueza, o maior presente está nas suas mãos. Vive com a sua família, porque tudo isso vai passar. Eu vejo ela fazendo isso e fico muito feliz, sabe? Mas é um... Agora, da Lud, já dentro do trabalho dela, o que ela indica, tipo, que você reconhece numa mãe nesse momento, uma possibilidade, essa fragilidade que talvez nem ela esteja querendo demonstrar. Então, olha só, falar sobre isso. Essa mulher precisa de validação em primeiro lugar, né? Realmente ter o bebê é um presente, é uma coisa maravilhosa, mas também existem as sombras no puerpério, aquilo que é o mais difícil de encarar, que é a sua própria transformação, que você se perde de si mesmo, não se reconhece mais. Exato. E que você viva isso. E a cura para esse momento é a relação com o bebê, que suga, que demanda, que é 24 horas por dia, que você não tem tempo nem de tomar banho. O autocuidado não existe, mas você realmente não se reconhece mais. E eu imagino que o meu filho é do ventre, né? Mas os filhos do coração também deve acontecer algo de identificação, de processo de adaptação muito grande. Então, para qualquer tipo de mãe, existe é muito profundo que você se sinta validada e abraçada nesse momento. Eu tenho aqui, eu esqueci de anotar aqui para falar para vocês, mas a Flaviane está me lembrando que eu tenho uma série de áudios com meditações e conteúdos sobre o puerpério para te acolher, que eu posso mandar no seu e-mail ou diretamente no seu telefone de graça. Eu já tenho, são 10 áudios em que eu falo sobre todas essas, não todas, né, mas algumas questões básicas sobre o puerpério, e se você, mulher que está aí com um bebezinho, que tiver interesse, eu posso mandar. E
eu estou vendo que a gente está com um pouquinho de tempo. Se vocês me deixarem, eu gostaria de fazer 2 apresentações de coisas que eu posso oferecer aqui. Você tem 5 minutos, bora! Flávia, Menos de 5 eu vou usar, olha só. Queridas mulheres da sororidade, a comunidade, como a gente está falando, é muito importante. Nesse momento de coronavírus, a gente vai, né, se virando daqui e dali. Então, além do coletivo de doulas brasileiras, que você pode encontrar na internet, no @doulasbrasileiras, depois eu posso passar o contato, que nós oferecemos, muitas de nós já estão atendendo pessoalmente com máscara, mantendo a distância que ficar confortável para você, mas também estamos oferecendo as oficinas gratuitas, que hoje em dia não são mais gratuitas, são por doação. Então, você pode colaborar com a quantidade financeira que você puder, ou com a divulgação, tá? A gente conversa sobre isso. Então, que o valor não seja um impedimento, né? A ideia é doula para todos. Todas aquelas que estão ouvindo a gente aqui agora, ou depois na gravação, se quiserem me contatar, tem 10% de desconto em tudo que eu faço. Se quiserem fazer yoga comigo, o yoga é também com base em doações por conta do Covid, da sororidade que a gente tem. E lembrando também que para as mulheres que têm o sonho de ter uma doula ou ter uma parteira, mas acham inviável, realmente não tem condição de arcar, existem algumas formas, né? Existem comunidades na Filadélfia, não são de brasileiras, são de americanas, mas algumas falam espanhol, e que elas oferecem doula voluntária. E tem também como você, ao invés de fazer um baby shower, ou no seu baby shower pedir, os amigos se reúnem. Às vezes a gente precisa pesar os prós e contras daquilo que a gente mais precisa. É desse suporte ou é de 500 macaquinhos e fraldinhas? Sem julgar, tá? Sem julgar. Cada uma sabe da sua necessidade, mas a gente pode criar, usar a criatividade. Tá bom? E também, para finalizar rapidinho, desculpem, eu prometi que eu ia contar aqui sobre um projeto que está acontecendo em parceria com a Débora Marchetti e a Ana Villanova do Escolha Dela, @Escolha Dela, que você encontra na internet, em que a gente está fazendo uma série de aulas de yoga para mulheres, em que a gente trabalha os elementos da natureza. Então, nós já fizemos a aula do fogo, que é uma ativação da energia yang, forte do corpo, mas a gravação está disponível ainda, e nos próximos 3 sábados de julho, vão ter sobre descansar, né, trazendo um aconchego para esse corpo, para essa mente, depois foco e equilíbrio, e por último a criatividade feminina. Então, se você sentiu o chamado, para as primeiras 10 mulheres que entrarem em contato, nós também estamos oferecendo 10% de desconto. Legal. Então, fiquem à vontade para entrar pelo... Eu coloquei aqui nos comentários. Escolha dela. Tá. E coloca também o telefone, né? O Instagram eu coloquei lá no corpo. Muito legal. O e-mail, likewatercare@gmail.com. Coloquei o e-mail. Aí, meu e-mail. A informação dos 10% de desconto para os novos contatos através do programa Sororidade em Alta. No Instagram, @likewater, certo? Sim. Também @escolha dela. Sim. É isso? Sim. E o outro é @doulas brasileiras? Isso. Okay. Que é o coletivo, mas você acha como doulas brasileiras. Ok. Menina, porque, gente, tá bom. Então a gente vai ter que marcar de novo e entrar de novo. Ok, maravilha. Fala, termina, Flávia. Terminar como, gente? Depois a gente pode continuar no WhatsApp? A gente pode continuar, porque assim, eu tenho a programação desse aqui de, olha só, de 50 minutos, eu tenho 58 segundos. 1 minuto e 30 segundos, gente. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam. Queridas, muitas pessoas acompanhando, muitas. Muito obrigada, Lud. Gratidão mesmo pela sua paciência, pelo seu tempo, pelo cuidado, viu? É um prazer imenso estar te vendo aqui, estar falando sobre o seu trabalho. E olha, eu assino embaixo pelo seu trabalho. Você é muito querida. E mais uma vez, obrigada, Mônica. Flávia, a gente não pode estar junto, mas estamos ligadinhos aí, né, por várias coisas acontecendo.
Mas, enfim, eu também quero agradecer a Mila aí pela essa oportunidade que nos deu de estar falando sobre esse trabalho que é muito importante, e é o que a gente fala, a gente tem descoberto as joias da nossa comunidade. Isso é importante. E a gente acabou de descobrir mais uma. Como vocês. Obrigada. O melhor de descobrir é divulgar, é partilhar, né? Como tem um jargão aí, o amor só faz conta de multiplicação. Se cuidem. Exatamente. Exato. Beijo, obrigado. Bye. Tchau. Boa noite.